Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel, da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia de 15 de janeiro de 2021 na Igreja Católica Apostólica Romana, sexta-feira, primeira semana do Tempo Comum. A cor litúrgica é verde. Temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora cantando a uma só voz. Eis aquele cujo poder é eterno. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, atendei, como Pai, as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos do 1º ao 5º e o 11. Irmãos, tenhamos cuidado, enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Não aconteça que alguém de nós fique para trás. Também nós, como eles, recebemos uma boa nova, mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou, por não ter sido acompanhada da fé naqueles que a tinham ouvido. Enquanto nós que acreditamos, entramos no seu repouso. É assim como ele falou: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Isso não obstante as obras de Deus estarem terminadas desde a criação do mundo. Pois em certos lugares assim falou do sétimo dia, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E ainda novamente, não entrarão no meu repouso. Esforcemo-nos, portanto, para entrar neste repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 78, versículos 3º, 4º BC, 6º C ao 7º, 8º, refrão 7C. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Repitamos, não vos esqueçais das obras do Senhor. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, a nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Levantem-se e as contem a seus filhos, para que ponham no Senhor sua esperança. Das obras do Senhor não se esqueçam e observem fielmente os seus preceitos. Não vos esqueçais das obras do Senhor, nem se tornem a exemplo de seus pais. Rebelde e obstinada geração, uma raça de inconstante coração, infiel ao Senhor Deus em seu espírito. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Repitamos, não vos esqueçais das obras do Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Lucas 7, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram todos admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Teus pecados são perdoados. Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Não é coisa nova. Já em 1948, o Papa Pio XII nos dizia que o grande pecado do século consistia exatamente na perda do sentido do pecado. E tinha razão. Um espírito belicoso é elogiado como comportamento competitivo. Ganância e usura são chamadas de poupança. A pessoa despudorada é elogiada como sexy. O homem sóbrio é condenado como sem ambições. A jovem pura é quadrada. A dedicada esposa-mãe, uma escrava. Lamentável inversão de valores. O bem rotulado do mal. O bem rotulado de mal. Vejam bem que diz Santini aqui. Lamentável esta inversão de valores. O bem é rotulado de mal. O mal mascarado de bem. Perdeu-se a noção de que nossos atos e escolhas refletem sobre os outros, podendo semear alegria ou tristeza, luz ou sombra, vida ou morte. E o pior de tudo, se não reconheço meus pecados, como ser perdoado? Se considero meus erros como atitudes naturais, aliás, todo mundo faz, atribuindo meus vícios a propensões genéticas, como me arrepender e mudar de vida? No Evangelho, 4 amigos realizam um notável esforço para conduzir o amigo paralítico cara a cara com Jesus. Por certo, já conheciam do Nazareno a fama de terapeuta e, movidos de fé e amizade, contavam com a cura do enfermo. Para sua surpresa, no entanto, Jesus segue um roteiro diferente, dizendo: Filho, teus pecados são perdoados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Conforme anota o teólogo Herbert Rausch, é a primeira vez que vemos Jesus perdoar pecados de alguém.
trazendo à luz do sol um novo aspecto da Boa Nova, e chama o paralítico de meu filho. Segundo Roush, essa palavra não significa um encorajamento banal, mas a acolhida de um pai para seu filho ferido pela culpa. É uma acolhida assim que reacende as esperanças como brasas sob cinza. Aos olhos humanos, nada aconteceu, pois o enfermo continua preso à sua maca. Só uma fé profunda pode ir além das aparências. Os escribas, ao lado, condenam como blasfêmia a frase de Jesus, pois só Deus tem o poder de perdoar pecados. Será que Jesus tem tal poder? Exatamente porque duvidam, eles condenam. Jesus aceita o desafio, vai mostrar que pode curar o corpo de modo visível, assim como cura a alma de modo invisível. E logo o milagre vem confundir em definitivo a falta de fé dos adversários. Jesus vem juntar ao perdão dos pecados a devolução da mobilidade física para espanto de todos. Claro, trata-se de um sinal. A cura que se vê confirma a cura que não se vê. Ergue-se o paralítico, carrega sua maca e deixa para trás os seus pecados. É uma pena que tantos pregadores fujam do binômio pecado-perdão. Pena que o precioso sacramento da misericórdia, a confissão, seja praticamente esquecido. Pena que não deixemos Jesus Cristo perdoar nossos pecados e mobilizar outra vez nossos membros paralíticos. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Feliz aquele cuja culpa é cancelada. Salmo 32, versículo 1. Vamos agora ao santo do dia, mas antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos. No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, mas eu disse a vocês, podem utilizar à vontade, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. 15 de janeiro é dia de Santo Amaro ou São Mauro. São dois nomes pelos quais ele é conhecido, São Mauro ou Santo Amaro. Hoje celebramos a festa de Santo Amaro, também conhecido como São Mauro. Ele nasceu na cidade de Roma, filho de um senador, no ano de 512. Aos 12 anos teve um sonho onde Deus o chamava à santidade. Resolveu então entrar num mosteiro beneditino. Foi o próprio São Bento que ajudou a formação de Amaro e de seu primo Plácido, também canonizado pela Igreja. Conta-nos uma lendária tradição que um dia, ao caminhar pelo jardim, São Bento teve uma visão do jovem Plácido se afogando. Imediatamente chamou Amaro e pediu-lhe para socorrê-lo. Amaro se concentrou de tal maneira e agiu tão rapidamente que nem percebeu que andava sobre as águas daquele riacho. Depois puxou o primo pelos cabelos e o levou para a terra firme. Amaro se tornou o discípulo predileto de São Bento e o acompanhou para o mosteiro de Monte Cassino, quando lá se fixaram, sendo nomeado primeiro superior e administrador. Os registros mostram que Amaro era um homem virtuoso, modelo de obediência, humildade e caridade. O primeiro mosteiro beneditino em terras francesas também foi fundado por Amaro. Foi neste lugar que Amaro morreu, depois que contraiu a peste. Ele agonizou durante 5 meses, morrendo santamente em 15 de janeiro de 584. Reflexão. Amaro é uma palavra que significa amargo. O significado de seu nome condiz bem com os tropeços e dificuldades que encontrou ao longo de sua vida. Era de tamanha docilidade e virtude que seus mestres o recomendavam como exemplo a outros monges. Oração, rezemos. Ó Deus, concedei-nos, pelo exemplo de Santo Amaro, a graça de imitá-lo em toda a sua vida.
para que possamos ser firmes nos caminhos de Cristo pobre, humilde e obediente. Possamos também seguir nossa vocação com fidelidade e chegar à perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Amaro, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Deus do impossível. Peça e receberá, se for para o seu bem. E Maranata, como dizem os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. O significado é o mesmo e somos todos irmãos, católicos, evangélicos, protestantes, todos irmãos. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, esteja preparado. Peça perdão a Deus diariamente, tenha fé, esperança e amor. E quando ele voltar, vai te levar e me levar para a eternidade, onde haverá felicidade em plenitude. Shalom.